Fala meu terceiro, voltando aqui, tá? Para a parte de números quânticos. Entenda o seguinte, né? Teremos aqui quatro números quânticos, tá? O principal, né, representado pela letra M. O secundário, o azimutal, representado pela letra L, tá bom? O magnético, representado pela letra M. E o spin, representado pela letra S. Então eu estou falando desse aqui, número quântico principal. Estou falando desse aqui, ó, secundário azimutal, tá bom? Estou falando do número quântico magnético, né? E estou falando do número de spin, né? Quando a gente for ver os quatro números quânticos aqui, a gente vai estar fazendo referência ao elétron de maior energia ali, tá? Vai ser o último carinha da distribuição, tá? Então vai ser o cara da... Então eu peguei aqui, ó, por exemplo, o cádmio, tá vendo? O último cara da distribuição é desse cara que eu vou dar os números quânticos, né? Que é o elétron de maior energia, né? Tá? Então vai ser esse cara aqui que eu vou observar. Então eu já vou segregar ele aqui, ó. Então eu fiz a distribuição aqui dele, ó, 4D10. 4D10. E daqui eu vou tirar os meus quatro números quânticos, né? Então eu tenho o principal, tá? Quem é o principal? O principal é a camada, já de cara, né? Então que camada esse cara pertence aqui? A quarta. Então o número quântico principal é a quarta, tá? Moleza esse cara, né? Esse cara tá aqui, ó. Ele tá falando isso, ó. A camada, ó, a primeira camada, qual o número quântico dele? 1. Da segunda camada, qual o número quântico dele? 2, né? Ou seja, o número quântico principal é o número da camada em que esse elétron se encontra, esse elétron mais energético, tá? O secundário, né, ou azimutal, né, que é representado pela letra M, é o seguinte. Esse cara aqui, ele quer saber o subnível em que esse elétron se encontra, né? Então eu tenho quatro subníveis, né? S, P, D e F, né? Esse cara aqui, ó, comporta no máximo 2, comporta no máximo 6, comporta no máximo 10, comporta no máximo 14. Mas não é isso que ele quer saber. Isso aqui é só a informação que eu estou te dando, né? Cada subnível, ele vai ter um número quântico correspondente, tá? Então aqui, ó, o S, o número quântico dele correspondente é 0. O do P, 1, D, 2, F3, tá? Ele não quer saber a quantidade de elétron que tem nesse cara. Ele quer saber o número quântico dele, né? E o número quântico aqui do S é 0, do P é 1, do D é 2, do F é 3. E aí tu vai observar aqui, vou fazer meu lápis aqui que desapareceu. Você vai observar aqui o seguinte, ó. Qual é o subnível aqui? D. O D é o número 2. Então, 2, né? Ó, ele vai expressar isso aqui para você, ó, os valores, ó, respectivamente, tá? Ou seja, na ordem, ó. Na ordem é S, P, D e F. Qual é a ordem, então, dos valores? 0, 1, 2, 3, ou seja, 0, 1, 2, 3. A ordem crescente, tranquila, né? Tá? Então, se você decorar os subníveis aí, molezinha, secundário, né? O magnético, né? E aí a gente vai utilizar essa informação aqui, tá? Eu poderia ter feito isso daqui, mas me ocorreu agora na cabeça falar. Então, vou falar aqui para você rapidinho. Ó, o S, ele comporta no máximo 2 elétrons, né? Você vai fazer um orbitalzinho aqui, ó. Comporta no máximo 2 elétrons, né? Lembra que é um com setinha para cima, um setinha para baixo? O P, né? E cada orbital comporta no máximo 2, né? O P, né, perdão, ele tem no máximo 6, né? Ele alcança no máximo 6, comporta no máximo 6. Então você vai precisar de 3 caixinhas. Porque cada caixinha, cada orbital comporta um 2. Então ele vai botar, ó, 1, 2, 3. Mas ele tem no máximo 6. 4, 5, 6. Tá? A caixinha do meio sempre vai ter um valor de 0, tá? O da esquerda vai ser negativo, menos 1. E o da direita, positivo, mais 1. O S, como só tem uma caixinha, você atribui a 0 aqui a ele, tá bom? Vamos pro D agora, ó. Vou fazer ele aqui embaixo. O D comporta no máximo 10, né? Então eu preciso aí pelo menos de 5 orbitais, 5 caixinhas, né? Onde a do meio é 0, a esquerda é menos 1, depois vem menos 2. E aqui vai crescendo, ó. Mais 1, mais 2, né? E aí, 10 elétrons aqui, ó. Tem que ser 2 para cada, né? Você começa botando tudo para cima, depois você vem colocando os para baixo, ó. Tá? Então ele precisa de 10 caixinhas, né? Onde a do meio tem o valor de 0, aqui ó, menos 1, menos 2, e o da direita, mais 1, mais 2, tá? E aí viemos para o F aqui, né, que são 14 elétrons, logo você vai precisar de 7
onde a do meio vale 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Vou ver se faço isso de novo depois, tá? E aqui, ó, 2 elétrons por caixinha, né? Primeiro tudo para cima. Depois você vem colocando tudo para baixo. Né? Aí o magnético, vamos entender o magnético, ó. O meu subnível não foi o D? Foi o D. Cadê ele aqui, ó? Ó o D aqui, ó. Então, eu vou precisar de quantas caixinhas? 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque ele comporta no máximo 10 elétrons. Cada caixinha comporta 2 elétrons, então a gente vai fazer essa caixinha aqui. Né? São 5. Né? Deixa eu fazer a caneta aqui para ficar legal. A do meio vale 0. Tá? Ó, menos 1, menos 2. Mais 1, mais 2. Beleza, tenho 5 caixinhas, comporta no máximo 10. Tá tudo ok, o meu joia pra tu aí. Tá? Quantos elétrons eu tenho ali distribuídos aqui nesse D? Tá vendo? Tenho 10, ó. Então como é que vai ser? Primeiro tudo para cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aí você grifa o último elétron que você botou aqui, ó. Pô, é esse cara aqui. Onde o último elétron parou? Na casinha 2, então o número quântico magnético dele, 2 mais 2, tá bom? Spin, né? O spin é o seguinte, esse último elétron aqui do magnético, ele parou para baixo ou para cima? Bom, se ele parou para cima, né, o spin é isso aqui, ó. Quando o spin ele para cima, a gente fala que ele é menos meio. Quando o spin para baixo, a gente fala que ele é mais meio. A não ser que a questão ela indique o contrário. Tem casos que a questão ela fala, né? Por convenção, o primeiro elétron que você colocou ali, ele é mais meio, né? Bom, se a gente fizer as caixinhas aqui, ó, né? Quando você for distribuir o elétron, o primeiro que você coloca é para cima, não é? Primeiro tudo para cima, depois para baixo. Aí a questão pode falar, ó, por convenção, o primeiro é mais meio. Pô, calma aí, a questão tá falando que por convenção o primeiro é mais meio, o primeiro é para cima. Se o primeiro é mais meio, isso a questão vai te falar, tá? O para baixo vai ser o menos. Mas se a questão não fala nada, cara, deu os 4 números quânticos magnéticos aí. E não falou por convenção, né? Se ele não falar por convenção aí para você, eu vou até te mostrar um exemplo aqui. Se ele não falar, você vai considerar isso aqui, ó. Tá? Que é o que está no seu livro aqui. Deixa eu achar aqui para você. Ó, tá vendo, ó? Para cima, spin negativo, tá vendo? Para baixo, positivo. Ele nem botou aqui, ó. Ele é para cima negativo, ó, menos meio, tá vendo? Esse aqui, ó, positivo, vai ser o mais meio. Mas a questão pode falar, por convenção, aí eu vou pegar uma questãozinha aqui, ó, de um livro do nono, que é até do Cadmium mesmo, tá vendo? Ele vai vir assim, ó, por convenção, o primeiro elétron, o spin é mais meio. Ah, o primeiro spin é para cima, cara. Então, para cima vai ser mais meio, logo para baixo é menos meio. Tem que pensar o inverso ali, tá bom? Vamos fazer o do potássio aqui? Né? Vamos fazer essa... então, não respondi a minha última, né? Ó, a questão não falou nada, não falou por convenção. Parou para baixo, esse último elétron, mais meio. Vamos fazer rapidinho do potássio aqui. Já vou copiar... Não vou nem copiar a distribuição. Vou pegar uma pronta dele aqui, ó, que tá nessa aqui. A gente vai fazer os 4 magnéticos dele. Ó, ele deu aqui o potássio, tá vendo? Ah, beleza. Vamos pegar o último aqui, ó, que é o elétron mais energético. E vamos fazer aqui os 4 números quânticos desse cara, né? Quantos números quânticos eu tenho, galera? Principal, secundário, magnético e o spin, né? Separei aqui. Principal é a camada. A camada é o número da frente. Então aqui, ó, vai ser 4, tá? O secundário é o spin, né? É o spin não, perdão. Eu vi S e falei spin. São os subníveis, né? Onde o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. E esse cara parou no S, então ele vai ser 0. Magnético, né? Pô, se eu tô falando do S, deixa eu ver minhas caixinhas ali para você, só para não ter que reescrever tudo de novo, ó. Quando é S é uma caixinha, porque S comporta no máximo 2 elétrons, né? Então aqui, ó, vou fazer uma caixinha aqui e sei que o valor do meio já de cara é 0, porque o valor do meio nem tem meio, né? Mas só tem uma caixinha 0, tá? E aí, quantos elétrons eu tenho ali? 1, né? Para cima.
Onde esse elétron que eu distribuí parou? Parou no zero, ele só tem essa opção, então o magnético aqui vai ser zero, né? O spin, a setinha, parou para cima ou para baixo, né? Como ele não está falando nada de convenção, eu não falei, pô, parou para cima, é menos meio. Tranquilo? Molezinha, não é difícil não, tá? Então isso daí são os 4 números quânticos, tá bom? E aí, ó, vamos vir aqui, ele fala um pouquinho aqui de tabela periódica. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Ele apresenta aqui, né? Ele fala aqui das classificações periódicas e elementos. Ele fala de períodos ou séries ou famílias, tá? O que vai ser o período? O período é a camada, tá? Então a minha primeira linha aqui, ó, é a minha primeira camada, né? Ou seja, todo mundo que está aqui tem camada K, tá? No segundo período que a gente chama aqui é a nossa segunda camada, né? Ou seja, todo mundo aqui da L. Terceiro período, né, é todo mundo que da terceira camada, então isso aqui é a galera da M, né? E você também pode ver aqui, ó, deixa eu dar uma aproximada, não sei se o zoom vai funcionar legal. Ó, tá vendo esse número aqui, ó? Esse 1 é um elétron distribuído, né? Ou seja, ele só tem uma camada ali com um elétron. Olha a galera da segunda aqui, ó, do segundo período, ó, ele tem tem duas camadas aqui para elétrons, tá? A primeira ele tem 2, a segunda ele tem 1. É porque tá bem pequenininho mesmo. O zoom aqui não sei se vai funcionar. Olha a galera do terceiro período, ó, são 3 camadas, ó. Na primeira tem 2 elétrons, na segunda camada tem 8 e na última, na terceira aqui tem 1, tá? E assim sucessivamente, você vai vendo as camadas aqui, ó. Já tem a distribuição eletrônica para você. Não é uma distribuição eletrônica, ele vai mostrando quantos elétrons tem por camada ali, tá bom? Então aqui a gente pode ter, ó, do primeiro período até o sétimo, que são as camadas, tá bom? É isso que ele vai estar falando aqui, dos períodos, né? Teremos as famílias também, né? Tá? A gente tem aqui os elementos representativos, que são o bloco A, e nós temos os de transição, né? Então, fazendo uma tabela periódica aqui sem vergonha, botei isso aqui, ó. Eu vou dividir ela aqui em 2 blocos, tá? Isso aqui é a galera da A, isso aqui é a galera da A, são os representativos, e aqui, ó, eu tenho transição, tá? Que é a o B, né? Tá? Sempre por distribuição eletrônica, ele acaba não falando isso aqui no seu livro, porque ele é meio que um resumo, né? Mas na sua distribuição eletrônica, a última camada vai ter S, a última camada vai ter P, a última vai ter D, né? E os caras que ficam aqui embaixo, que são os lantanídeos e os actinídeos, né, serão no F, tá bom? São esses aqui, ó, lantanídeos e actinídeos. Mas o seu livro ele nem faz menção a isso, né? O que ele quer que você saiba? Galera do A e a galera do B, tá bom? Então ele está falando aqui, ó, do grupo, né? Então a gente tem aqui, ó, já vou até usar essa aqui, ó. Eu vou usar essa aqui mesmo. Depois eu aponto a outra ali, ó. Ó, então eu tenho os meus períodos, que são as camadas, e eu tenho os meus grupos, ou as minhas famílias, né? Então eu tenho a galera da 1A, tá? Então, ó, 1A, primeiro período. O lítio é da 1A, segundo período, né? O sódio da 1A, terceiro período, né? O potássio da 2A, quarto período. Esse 1A aqui também é conhecido como os metais alcalinos, tá? Com exceção sempre do hidrogênio, né? Ele não vai ser considerado um metal alcalino, ele não é nem considerado um metal, tá bom? Ele é o hidrogênio, esse cara. Ele possui uma legendinha própria aqui, ó. Você vai ver que tá todo mundo de azul, são os metais, ó. Todo mundo de amarelo, não metais ou ametais. Mas você vê que o hidrogênio ele tem uma legenda própria para ele, porque ele tem um comportamento muito específico, tá bom? Então, aqui na 1A, todo mundo a gente chama de metal alcalino, tá? Mas eu falo todo mundo, você já coloca o hidrogênio como exceção aí. Na 2A, alcalino terroso, né? E ele está mostrando isso aqui, ó. 1A, alcalino, 2A, alcalino terroso. Bloco B, ele vai chamar de metais de transição. 3A ou 13, né? Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios. E aqui, por último, nós temos os gases nobres. Cara, isso é importante, tá? Porque tem muita questão que ele fala assim, o elemento químico aqui que eu me refiro é um calcogênio. Tu tem que saber que calcogênio é 6A ou 16. Tu tem que saber. Tá? Ele é um halogênio. É da 7A. Tá? Você sempre vai ter uma tabela periódica à disposição nas suas provas, né? Enem ou concurso aí que você faça, né? Que vai cair química. Eles sempre colocam aí uma tabelinha para você, né? Vai ser a sua última folha de química. Tu vai lá, tu vai olhar. Então, se tiver grupo do boro, tranquilo, que tu vai achar o boro aqui, ó. Grupo do carbono, tranquilo, o carbono tá aqui. Grupo do nitrogênio, beleza. Mas quando ele fala calcogênio, tu já tem que saber que é 16. Quando ele fala do halogênio, você tem que saber que é 17, né? Ou 7A. E gases nobres, é 18, né? Ou a 8A. Alcalino é 1A. Alcalino terroso, 2A. Galera, você tem que saber isso aí, tá? E a transição vai ser aqui, ó, da 13
da 3 até a 12, tá bom? Isso aqui são os de transição. Tá? Em cima você tem os lantanídeos, embaixo você tem os actinídeos. São pouquíssimos usados, tá? E aqui ele vai falando um pouquinho da característica de cada um, tá bom? Deixa eu ver só o primeiro aqui, ó. Apresenta um elétron na sua última camada de valência, né? O que faz ele se dar um A é que todos esses caras aqui, independente da quantidade de camadas, todos terão um elétron na última camada. Da 2A, todos terão 2 elétrons na última camada, tá bom? Aqui, ó, na 13, todos terão 3 elétrons na última camada. Na 14, isso para a galera da A, tá? O transição ele se comporta um pouquinho diferente, tá? Aí ele vai falando aqui, ó, valência pertence ao grupo 1, tá? Com elemento lítio, aí ele vai falando todos aqui. Você não precisa decorar, tá? Isso aqui é importante, né? Ó, que eu falei lá em cima, ó, o elemento hidrogênio não pertence a esse grupo, né? Ele é o diferentão, tá? E aqui ele vai falando algumas coisas, né? Você precisa decorar os elementos aqui? Não precisa, porque você sempre vai ter uma tabela periódica ali à sua disposição. Mas é importante você saber algumas informações aí. Você tem que saber usar a sua tabela, né? Ninguém vai pedir para que você decore, né? Se você pegar uma prova lá, o cara perguntar, pô, mano, que elemento é esse aqui? Tu vai lá na tabela periódica e vai botar. Esse aqui é o sódio. Mas ninguém vai te fazer essa pergunta, né? Porque ele vai te dar a tabela, né? Mas você tem que saber usar a tabela. Tá bom? Uma coisa muito importante aqui, tá? Gases nobres não reagem espontaneamente, né? Com algumas exceções aí, né? O xenônio, por exemplo, né? Mas esses caras estão completamente estáveis, né? Quando a gente vai justificar por que um elemento se relaciona com outro, né? Quando a gente vai falar de ligação iônica, quando a gente vai falar de ligação covalente, a gente vai ver que os gases nobres, eles não se relacionam com outros elementos. Por isso que eles são chamados de gases nobres, né? E eles são usados, né, para justificativa das ligações que ocorrem com outros elementos, né? Então o carbono ele quer bater a teoria do octeto, por quê? Porque ele tende a querer se comportar como um gás nobre, que na teoria do octeto todos têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, né? Então todos aqui têm 8 elétrons na última camada. E todos esses elementos eles querem se comportar como os caras que tem 8 elétrons na sua última camada, mas aqui a gente vai chegar lá, tá? Mas os gases nobres, eles tendem a não se relacionar, tá bom? Isso daí é importante, né? Aí aqui ele vai falando de algumas propriedades periódicas, né? Ele vai falando do sentido em que aumenta o raio atômico, né? Então, raio atômico da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Energia de ionização, que é a energia que você precisa para retirar um elétron daquele átomo ali no estado gasoso, né? Como é que aumenta essa energia da ionização, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Ou seja, a maior energia de ionização aqui que a gente vai ter vai ser do flúor, né? Se a gente não considerar os gases nobres que não vão reagir, a gente não está considerando eles, né? Então vai ser esse elemento aqui que é o flúor, tá? Logo aqui, ó, se o aumento do raio atômico para cá aumenta, né? Se eu tenho esse aumento de raio atômico, o flúor aqui vai ser o meu menor raio, né? Eletronegatividade, que é a capacidade que o átomo tem em retirar o elétron ali da última camada, né? Aumenta nesse sentido, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tendo aqui o nosso flúor de novo, né? O cara mais eletronegativo, né? Eletropositividade é a capacidade que o cara tem em ficar positivo, perdendo elétron, né? Logo, o cara, o Franço aqui, vai ser o cara que tem mais disposição a acontecer isso com ele, né? Esse aqui, ó. Tá? E o flúor vai ser o menos eletropositivo, tá? E você vai ter as afinidades eletrônicas aqui, né? Que são afinidades por elétron, né? Tendo o flúor lá como o cara que tem mais afinidade por elétrons, tá? E aqui você vai ter ponto de fusão, ponto de ebulição aqui, que não tem um sentido muito específico, né? Você dá uma olhadinha aí que você vai observar, né? E é isso, fechamos a matéria. Peço que vocês façam as questões aí do livro e tamo junto, sempre.